Olá, boa tarde. Meu nome é Tainá e hoje a gente vai para a nossa aula 03 de História do Brasil. Na aula anterior, a gente tratou do período pré-colonial. E foi um período, como eu afirmei, em que Portugal não tinha um interesse muito grande em colonizar e em dominar as novas terras, as supostas novas terras. Só que mais ou menos em 1532, essa relação entre o que seria o Brasil e as potências europeias, né, a potência portuguesa, começou a mudar. E Portugal começou a demonstrar um interesse maior em colonizar, em ocupar essas terras. E qual foi o motivo, os dois motivos que levaram Portugal a desenvolver esse interesse? O primeiro motivo que a gente vai falar é que a Espanha descobriu metais preciosos na região que hoje é o Peru. Então Portugal pensou, se tem perto das minhas terras terras com metais preciosos, talvez eu ache lá também. E aí ele começou a investir para poder procurar mais efetivamente esses metais preciosos. O segundo motivo foi o declínio do comércio português com as Índias. Como eu também disse na aula anterior, era um lucrativo comércio que Portugal tinha com as Índias. Portugal ia até as Índias, comprava diversas especiarias e levava de volta para Portugal. E como ele era um dos poucos países que fazia esse comércio, os preços eram muito altos. Eles conseguiam, Portugal conseguia vender esses produtos a preços muito altos na Europa. Com o passar do tempo, com a expansão marítima aumentando e outros países começando a navegar, outros países como Holanda, como Inglaterra, como França, descobriram rotas para as Índias e também começaram a fazer esse comércio. Então chegava agora na Europa especiarias por vários países. Então isso fez com que o valor dessas especiarias começasse a diminuir e o comércio já não fosse mais tão lucrativo para Portugal. Esse fenômeno que eu citei se chama Lei da Oferta e da Procura. E eu anotei um conceito e eu quero que vocês anotem também. Lei da Oferta e da Procura busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou de determinado serviço. A oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto que a procura é o interesse existente em relação ao mesmo. Tal lei afirma que num período em que a oferta excede a procura, o preço tende a cair. Já quando a procura é maior que a oferta, tende o preço a aumentar. Então, o que aconteceu nesse contexto foi que a quantidade de oferta desses produtos indianos, dessas especiarias indianas na Europa já estava tão grande que o seu preço estava muito pequeno e já não era mais lucrativo para Portugal continuar fazendo esse comércio. Então, devido a esses dois motivos, Portugal começa a ter interesse em começar a colonizar as terras que viriam a ser o Brasil. Esse processo de colonização é chamado por muitos historiadores como a montagem de uma indústria portuguesa efetiva nas novas terras. E por que de uma empresa? Quais são os dois objetivos principais de uma empresa? O primeiro e principal é gerar lucro. Então, assim como as empresas, a colônia portuguesa ela tinha o objetivo de gerar lucro e enriquecer a coroa. O outro objetivo das empresas é a prestação de serviços, e a colônia também tinha a função de prestar serviços à coroa portuguesa. Então é por isso que muitos historiadores tratam esse processo de colonização como a efetivação de uma indústria, de uma empresa portuguesa nas novas terras. E como começou essa colonização? O marco inicial é 1532, quando Martim Afonso vem com os primeiros colonizadores para poder fundar a primeira vila nessa colônia. A primeira vila é a Vila de São Vicente, que fica no território onde atualmente a gente tem Santos, ali em São Paulo. Então, Portugal, para promover essa colonização, adotou a organização política de capitanias hereditárias. Portugal pegou a parte que lhes pertencia nessas novas terras e dividiu em 15 capitanias, e cada capitania seria doada por um capitão donatário. O capitão donatário ele fazia parte de uma pequena elite portuguesa, de uma nobreza portuguesa, que recebia esse pedaço de terra e vinha aqui empreender e colonizar e efetivar a colonização e a dominação naquele pedaço específico. Eu fiz aqui um mapinha e vou analisar também com vocês.
Então essas seriam as capitanias hereditárias. Portugal, a coroa portuguesa, dividiu em 15 e deu cada pedaço de terra desses para cada donatário, para cada capitão donatário, para que ele efetivasse a colonização. Esse sistema de colonização por capitanias hereditárias era pautado em dois princípios principais. O primeiro é que era um sistema descentralizado. O que quer dizer isso? Não existia um governo central para quem os capitães donatários precisassem prestar informações, a quem devessem obediência. Eles prestavam informações diretamente para a coroa portuguesa. Então, as capitanias, os pedaços de terra, entre si eles eram independentes e descentralizados. A outra característica, outro princípio, é o capital privado dos donatários. Então, a coroa portuguesa não dava nenhum dinheiro para que esses capitães colonizassem o seu território. Eram os próprios donatários que investiam dinheiro privado nessa colonização. E aí, como se dava, essa doação de terras? Era por duas cartas, dois documentos. A primeira era a carta de doação, e aí essa carta era assinada pela coroa portuguesa e pelo capitão donatário que recebesse o pedaço de terra e firmava que a doação tinha sido feita. O segundo documento, e o mais importante que a gente tem, é o foral. O foral era um documento e que ditava todos os direitos e todos os deveres que os capitães donatários teriam. Então estava dever de colonizar, dever de plantar, dever de pagar impostos. Vários eram os deveres que estavam estipulados nesse documento denominado foral. E qual que era o principal dever, ou pelo menos o dever que a gente mais estuda? Era o pagamento do quinto. O que determinava o quinto? Que tudo que fosse explorado ou produzido na colônia pelo capitão donatário teria que ser pago à coroa portuguesa. Então, 1/5 de tudo que fosse produzido ou explorado nessas terras pertenceriam à coroa portuguesa. E como as capitanias hereditárias eram pedaços de lote muito extensos, um capitão donatário apenas não conseguia dar conta de colonizar todo aquele território. Então as capitanias foram subdivididas em sesmarias. Eram pedaços de terras menores que eram entregues a outros nobres portugueses. Esses pedaços, chamados sesmarias, mesmo sendo menores, eles ainda eram muito grandes. Ainda eram latifúndios enormes. E aí a gente entende que o início da noção de propriedade privada no Brasil, ele é pautado em grandes latifúndios. Então a gente entende diversos problemas estruturais que a gente tem hoje. Do ponto de vista de assegurar a posse dessas terras para Portugal, o sistema de capitanias hereditárias deu muito certo. Só que do ponto de vista econômico, não teve um sucesso tão grande. As únicas capitanias que realmente prosperaram foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente. E aí a gente vai olhar aqui. Essa seria a capitania de Pernambuco e aqui estaria a capitania de São Vicente. Foram as duas únicas capitanias hereditárias que realmente prosperaram do ponto de vista econômico. E aí, pensando em melhorar essa colonização e também como uma maneira de barrar a sonegação de imposto que tinha, a coroa portuguesa cria o governo geral. O governo geral ele foi criado em 1545 como uma forma de evitar o contrabando e de evitar a sonegação. Porque o que os donatários faziam? Eles lucravam uma quantidade de dinheiro, declarava para a coroa portuguesa que tinha lucrado menos, que tinha produzido, extraído menos, e assim pagava menos impostos. E aí, como uma das formas de controlar esses capitães donatários, a coroa portuguesa cria o governo geral. E aí, esse sistema de capitanias hereditárias deixa de ser descentralizado, porque agora o capitão donatário ele tem que prestar obediência e informação a um governo central que está dentro da colônia. E a primeira sede desse governo central é na Bahia, na atual Bahia. Outro órgão criado pela coroa portuguesa um tempo depois são as câmaras municipais. As câmaras municipais, para a gente fazer uma analogia, são como se fosse as prefeituras municipais de hoje. Elas eram responsáveis por administrar de forma interna a produção daquela capitania hereditária. E aí, só para lembrar que qualquer comparação que a gente faz em história não é estrita, não é certinha, é só por uma questão didática de explicação. Essas câmaras municipais, elas não podiam ser ocupadas nem por judeus,
nem por negros. E aí, por um acaso da história, elas também recebiam o nome de Câmara dos Homens Bons. E aí, assim, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um conceito hoje de homens de bem que também não inclui tanto assim a população preta, né? Bom, mas como agora a gente já não está tendo muita liberdade, né, para fazer esse tipo de questionamento, vamos voltar para a nossa matéria. A gente viu até aqui quais foram as medidas políticas adotadas por Portugal para promover a colonização. E a gente vai ver agora quais foram as medidas econômicas adotadas pela coroa. E a principal medida adotada foi o plantio da cana-de-açúcar. E por que Portugal escolheu a cana-de-açúcar? Por dois motivos principais. O primeiro é que Portugal já tinha familiaridade com esse plantio porque ele já plantava cana-de-açúcar na Ilha das Antilhas. E o outro motivo era porque açúcar era um produto muito caro na Europa, então ia render muitos lucros para a coroa portuguesa. Esse plantio da cana-de-açúcar, aqui nas terras que viriam a ser o Brasil, elas eram realizadas em engenhos, em grandes engenhos, e recebeu o financiamento principalmente da Holanda. E aí, mais para frente, a gente vai falar das consequências dessa relação de Portugal, Brasil e Holanda. O Nordeste foi a região da colônia que mais deu certo com o plantio de cana-de-açúcar por dois motivos principais também. Primeiro, porque o solo lá era muito fértil, e depois porque era muito próximo da Europa, então as rotas de comércio eram muito melhores. E aí agora eu quero que vocês anotem, grifem, coloquem assim tudo que vocês quiserem em volta dessas duas informações que eu vou dar. A primeira é que todo plantio de cana era feito sobre os ditames do Pacto Colonial. E aí eu vou ler um conceito de Pacto Colonial para vocês. Pacto colonial é uma relação econômica e política entre uma metrópole e a sua colônia. Essa relação estipula uma exclusividade da coroa portuguesa sobre a produção e a comercialização de tudo o que fosse explorado ou produzido na colônia. Então, assim como todo o resto dos produtos que eram explorados e produzidos na colônia portuguesa, o açúcar pertencia à coroa portuguesa em última análise. E a outra coisa que eu quero que vocês também escrevam e grifem era que a plantação da cana-de-açúcar no Brasil foi feita sobre o sistema de plantation. E aí o sistema de plantation ele é pautado em 4 características principais. Monocultura, então a cana-de-açúcar era o produto mais produzido aqui, não tinha nenhum outro produto que competisse com a cana. A exportação, então a produção de cana era toda voltada para o mercado externo, para vender para as potências europeias. O latifúndio, então os locais, os engenhos onde se dava a produção de cana eram monstruosas terras, eram pedaços de terras enormes. E por último, a utilização da mão de obra escravizada. Eu digo escravizada e não escrava para a gente reforçar a ideia de que ninguém nasce escravo. Então os europeus usavam mão de obra negra que eles escravizaram e trouxeram para o Brasil para fazer esse plantio. E agora, para finalizar, eu vou introduzir o tema escravidão com vocês. E a gente vai tratar nesse momento de um aspecto só. Por que Portugal escolheu escravizar africanos? Bom, tem vários motivos, eu vou citar alguns aqui para vocês. O primeiro deles é porque os indígenas, os nativos da nossa região, já conheciam essas terras. Então eles fugiam, eles conseguiam se esconder melhor do colonizador. O que não acontecia com o africano porque ele tinha sido trago para cá e não se encontrava num território onde ele conhecesse. Outro motivo é o cristianismo, a justificativa que o cristianismo dá. O cristianismo diz que os povos indígenas, eles eram povos com alma, eram seres humanos ainda com alma, então a gente teria que catequizar, que convertê-los para o cristianismo. Já os africanos seriam povos realmente inferiores, sem alma, então eles poderiam ser escravizados. Essa justificativa foi exatamente uma justificativa que a coroa e a igreja deram juntas para fazer toda essa escravização. E por fim, e o motivo mais importante de todos, era que o comércio de escravos era lucrativo, tanto para os capitães donatários, para grandes famílias nobres que habitavam a colônia, quanto para a coroa portuguesa. Envolvia um comércio muito grande, que eu vou explicar depois, e que enriqueceu uma quantidade absurda de família no Brasil.
E aí, na próxima aula, a gente vai tratar desse tema escravidão com muito mais profundidade. Eu vou trazer, além de todo o sofrimento, de toda a opressão que esse povo negro preto sofreu, eu vou trazer também histórias de resistência para a gente entender que houve sim resistência, houve luta, e os escravos, os escravizados, eles entendiam que ninguém podia ter lhes tirado nem a dignidade, nem a liberdade. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu volto na próxima aula para a gente falar desse tema tão importante que é a escravidão e resistência negra. Um beijo, fiquem com Deus.